Trapalhões. Mas, Geraldo, você vai fazer uma matéria dos Trapalhões? Não, não é dos Trapalhões. Eu fui até Sete Lagoas, nas Minas Gerais, para contar a história de Mauro Fácio Gonçalves. Na semana passada, fizeram 27 anos. 27 anos que o nosso Zacarias morreu. Mas o Zacarias, todo mundo conhecia. Conhecia ou não, auditório? E o Mauro, vocês conheciam? Esse homem que vocês estão vendo, sem peruca, é o Mauro. Mauro Fácio Gonçalves. O mineiro de Sete Lagoas, que fazia teatro, que ajudava as pessoas quando era pequeno e que se tornou o Zacarias. Nós vamos mostrar agora com exclusividade como era a vida do Mauro, não do Zacarias, fora do palco. Um homem quieto, reservado, tranquilo. Nós encontramos, eu fui até o encontro das irmãs e da família do Mauro Zacarias. Imagens inéditas na reportagem especial do Geraldo, numa homenagem, não ao Zacarias, mas a um homem que vocês vão ficar surpreendidos em saber que por detrás do personagem tinha um homem fantástico. O seu contador de histórias precisou vir até as Minas Gerais. O meu personagem de hoje, que nasceu aqui em Sete Lagoas, é conhecido no Brasil inteiro. O Brasil conhece esse daqui. O nosso eterno Zacarias. Pela primeira vez na televisão, o Brasil vai se surpreender. E qual que era o sonho dele naquela época? O sonho dele era galgar os degraus da fama, né? O que essa mulher tá fazendo aqui? Ué, tá aqui no script, chamado... Os caras tá aqui escrito no script, tá aqui escrito aqui, ó, olha aqui. Uma mulher de banha. E aí tem banha que não acaba mais. Só que hoje, pela primeira vez na televisão, informações nunca antes reveladas, a história nunca contada dele. Mauro Fácio Gonçalves. Ele foi feliz naquela época? Na realidade, ele se entregou, ele não queria ser mais trapalhão. Depois da morte dele, sumiu todo mundo. Até hoje o Brasil pergunta do que morreu o Zacarias. Depois da morte dele, encontrava com os amigos, encontrava com tudo. Você não assiste o programa do dia ainda? Eu falei, tem dia que eu assisto, mas perdeu muita graça. Pós-morte, alguns dos integrantes entraram em contato com vocês. Fez muita gente feliz e nós ficamos mais felizes ainda com isso. Emociona muito. Então, Deus me desculpe por isso. Ele morreu deixando alguma herança financeira. E que fim deu esse sítio que ele comprou e que ele viveu? Os Trapalhões ganharam muito dinheiro. O Mauro ganhou dinheiro. O amigo de rádio, Geraldo Padrão, que vai revelar detalhes nunca antes contados. Aqui dentro desse museu existe uma sala que foi reservada para guardar alguns pertences do Zacarias. Nós vivemos fantasia o dia inteiro, te levamos para as 1001 noites. Absolutamente nada se compara ao que vocês vão saber e ao que vocês vão ver a partir de agora, com absoluta exclusividade de um homem, este, o fã número 1. Serra Pelada tem mais ouro que areia. Eu gostaria de dar esse presente para a família do Mauro. O que vocês vão ver agora, a televisão nunca mostrou. Você passamos por 1000 lugares.
prepare o teu coração. Geraldo, quem... Mas Domingo Show não vai falar hoje do Zacarias. Eu vou contar a história do Mauro. Filho de Mariano Gonçalves. Seu Mariano, Dona Virgínia, tiveram 11 filhos. Só um está morto. Vocês vão conhecer e saber o que nunca ninguém contou. A história do homem atrás do personagem, do homem atrás do palhaço. Um homem que trabalhou em rádio e que largou tudo para ir para Belo Horizonte porque tinha na sua veia, no seu sangue, a veia artística. Ele não queria ficar aqui em Sete Lagoas. Não queria, não queria. Sou neto e filho de comerciantes e fui balconista lá com meu pai. Vendi muita coisa na rua, já vendi bijuterias, vendi samburá, fui engraxate. Aí fui para Belo Horizonte estudar, fui radioator, locutor, teleator, vim para o Rio de Janeiro, conheci os Trapalhões e virei palhaço. A história dele, eu começo a contar a partir de agora. Eu estou falando dele, do nosso eterno Zacarias. Bom dia, colegas! Dormiram bem? Marieta, ué, cadê o galo? Ah, passou a noite fora? Não te falei que aquele galo é sem vergonha? Nasceu aqui em Sete Lagoas. Aos 7 anos, foi para a escola Coração de Jesus. Brincava de teatro. Colocava lençóis, colocava vestidos. Já tinha uma veia artística, as pessoas, a professora falava, nossa, o Mauro, filho do seu Mariano, aquele que tem casa de ferragem, de tinta, não é ele? É, pois é, esse menino aí, ele... ele brinca, né? Ele gosta de brincar. A gente pegava a roupa de mamãe, papai, todo mundo fazia, juntava com os meninos. Pegava, né? Os lençóis meus, rosto. Apanhava depois, porque olha, minha roupa nova, meu vestido limpo, meu terno do seu pai, menino. Mauro, nessa época, fazia os vizinhos e amigos se tornarem plateia. Vocês acreditam que no quintal da casa ele cobrava o ingresso? Moedinhas. Moedinhas que depois ele doava para hospitais. O tempo foi passando e Mauro viu a cobrança natural do pai. Falou, olha, todos meus filhos ajudam aqui. Eles plantavam, cuidavam de animais. A família de Mauro, Zacarias, não era uma família pobre, mas também não era uma família milionária, detentora de cafezais e cafezais. Só para vocês saberem, esse vagão aqui tem mais de 60 anos de idade. Por aqui vinha o progresso, vinha gente escapando de seus estados para chegar até as Minas Gerais, que foi sim a capital do Brasil durante muito tempo, porque aqui chegava o progresso, o café e tudo mais. Hoje vocês vão ver vídeos inéditos. A nossa pesquisa dos nossos produtores
vão revelar vídeos e imagens inéditas do Mauro, do Zacarias e também dos Trapalhões. Que isso, Dedé? Coitadinha da bomba. Não faz isso com ela, não. Ela não tem culpa de ter um gene explosivo. Vocês vão ver uma foto tirada 3 meses antes de morrer. Anos de idade. Até pela força do pai, ele resolveu fazer um curso técnico de contabilidade numa escola de comércio aqui de Sete Lagoas, onde eu estou. Mas nunca deixou o grupo de teatro. O grupo de teatro, brincar de palhaço, imitar vozes, fazer as pessoas sorrirem desde pequeno, todo mundo chamava atenção. A senhora percebeu que o Mauro seria alguma coisa de ator de televisão? Não, a gente sabia que era o sonho dele, Era o sonho dele, mas como que ele ia chegar até onde isso? Também a revelação de um homem que era silencioso, tímido. Dá para imaginar este homem tímido? Ainda hoje, o amigo de infância que vai trazer informações exclusivas. Uma amizade que durou mais de 40 anos. Ele estava retornando para Sete Lagoas, o quanto ele já foi logo hospitalizado. Nunca um programa de televisão contou a história do homem atrás do personagem. Vocês vão ver hoje uma vida pacata. Um homem simples que saiu de Sete Lagoas corajosamente, porque depois de fazer programas de rádio queria chegar na televisão. Vim para o Rio de Janeiro, conheci os Trapalhões e virei palhaço. Como que Renato Aragão, o Didi, descobriu não o Mauro, o Zacarias? Você vai saber. Ô pai, eu quero me casar. Minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com motorista. Com motorista você não casa bem. Por que, papai? O motorista aperta muito na buzina e depois vai apertar você também. Revelações, fotos e vídeos nunca antes mostrados. Qual a verdade da morte de Zacarias? Aqui em Sete Lagoas tinha uma rádio. Rádio Cultura de Sete Lagoas. Ainda hoje, imagens raras do ator Mauro, sério e aqui sem peruca. Geraldo Luiz, como ele era diferente, não? Mas desde pequeno ele percebeu que realmente era veia artística. Embora o pai o colocasse no comércio, juntamente com as irmãs. Aliás, todas as irmãs e irmãos vão falar hoje aqui comigo. Vocês vão também conhecer um fã que chegou a trabalhar junto com ele e que guarda até as perucas dele. Aos 21 anos de idade. O primeiro trabalho nessa rádio. E nesse programa de rádio ele imitava vozes, inclusive vozes de bichos. O locutor ia falando, olha, e aqui na fazenda, a galinha. Porque o boi... E de repente chegava a tempestade. Ele imitava vozes, imitava bichos. Aos 23 anos de idade, no ano de 1957, ele foi para Belo Horizonte. Lá chegou a trabalhar num banco, foi bancário. Também chegava a procurar lá programas humorísticos, chegou lá em Belo Horizonte, ó, tem um programa de rádio aqui, onde que eu posso ir? Não, que eu imito voz, eu imito um palhaço e tal. E aí ele chega na rádio em Confidência. Nesse mesmo tempo, ele inicia um curso de arquitetura. Gente, dá uma olhada que nós descobrimos. Curso, mas que o Mauro, o Zacarias, que não era o Zacarias nessa época, aí ele larga a arquitetura e aí
como ele fazia esses programas de rádio, entre 1960 e 63, ele recebe um prêmio de melhor comediante de rádio, que imitava vozes, né? E aí ele estreia na TV Itacolomi. E aí ele foi, né, imitando vozes, e começou a trabalhar lá. Ainda em 1963, só para vocês terem uma ideia, porque quando a gente vai trabalhando, uma coisa chama outra. Tem um cara que foi um gênio na televisão brasileira, chamado Wilton Franco. Diretor de teatro, queria se tornar diretor de televisão. Walter, Clark, Boni, esse cara, o Wilton Franco, para mim, foi um dos grandes gênios que a TV brasileira tem. E eu tive o prazer de ter a amizade dele, ele que morreu ao lado de Beto Carreiro, lá em Santa Catarina, morreu de tanto fumar, porque fumava 3 carteiras de maço de cigarro por dia. O Wilton Franco, na época, chamou ele. O Mauro foi uma pessoa que eu encontrei menino, muito reservado, muito tímido, muito talentoso e muito humilde. Vocês vão ver com absoluta exclusividade a primeira imagem do primeiro personagem antes do Zacarias, chamado Garçom Moranguinho. Conseguimos também imagens exclusivas, nunca mostradas em televisão, de shows pelo Brasil, aí sim do Zacarias, mas isso daqui a pouco. Quando o Wilton Franco chamou o Mauro como Garçom Moranguinho, quem estava assistindo o programa? Renato Aragão. Não sou o que você está pensando, viu? Eu sou o grande imperador Napoleão Bonaparte. No ano de 1967, aos 33 anos, Mauro conhece a dubladora Selma Lopes. Selma Lopes era uma dubladora, eles ficaram juntos por 15 anos. 15. E tiveram uma filha. Geraldo Luiz, o Mauro Zacarias teve uma filha? Teve, mas foi uma filha adotiva. Eles resolveram adotar a filha, Maria Laura, que na época era bebê, a única herdeira. Era a nossa maior diversão. Nós íamos para a banca de jornal, comprar as revistas Recreio, sentava na sala, armava aquelas casinhas de papel, bonequinha. Ele ia para o trabalho, voltava e nós continuávamos noite adentro brincando com aqueles... Ele brincava com você como uma criança? A gente brincava e brigava como criança, os dois. Até a televisão a gente discutia. Eu quero esse filme, ele dizia que queria o outro, a gente trocava de canal. Doce também a gente brigava por tudo, eu e ele. Eram 2 crianças. 15 anos o casamento durou, foi um casamento feliz, se tornaram amigos. Eu espero que onde ele estiver, talvez, quem sabe, sentado numa nuvem, como ele sempre dizia, que um dia ele ia se sentar numa nuvem, né? E ele continue alegrando as criancinhas lá do céu. Ano de 1968, o Mauro já fazia graças com esse Garçom Moranguinho, vocês vão conhecer agora. Ele recebe um convite do saudoso Manuel da Nóbrega. Que saudade, Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega criou a Praça da Alegria. Tem hora que tenho raiva de visitar esta vila. Vila? Que vila? São Paulo, uai. Ficou sabendo do Mauro, que o Mauro tinha um personagem, o Garçom Moranguinho. E aí, o Manuel da Nóbrega olha imagens da Praça da Alegria. Que saudade, veja. Que é, rapaz, que é? Tô de olho no senhor. Pra quê? O que você... Quero fazer uma apostinha e ganhar 10 mangos. Como 10? Nossas apostas sempre foram de 5. O salário mínimo subiu, né? Tantos personagens lá na Praça da Alegria, mas Manuel da Nóbrega, o nosso eterno Manuel da Nóbrega, percebeu que aquele garçom era diferente. Aliás,
Vocês vão ver agora com absoluta exclusividade. Hoje eu não estou contando a história de Zacarias. Quem existia por trás de Zacarias? O homem calado, um homem quieto, tímido, que era o Mauro. Revelações que nunca foram ditas e que o Brasil, 27 anos depois de sua morte, vai saber aqui no Geraldo. Vejam agora, com absoluta exclusividade, imagens do personagem que o Mauro bolou, que era o garçom Moranguinho. E vocês já notam nesta foto a semelhança do garçom para a imagem do Zacarias. Exclusivo para o nosso Domingo Show. Eu quero agradecer agora esse cara que eu sou perdidamente apaixonado, e o Brasil também. O pai se foi, mas a herança do talento do filho ficou. Vocês vão ver agora o nosso querido Carlos Alberto de Nóbrega. A praça é tua, Carlos Alberto. Veja agora o depoimento do Carlos Alberto de Nóbrega falando dessa passagem do Mauro como garçom Moranguinho antes de se tornar o nosso eterno Zacarias. Com vocês, Carlos Alberto de Nóbrega. O Mauro que me falou, eu trabalhei com seu pai, fazia um garçom na praça. Ah, não me diga. E para mim foi uma surpresa, porque o Maurinho foi uma pessoa maravilhosa, de uma simplicidade, um sujeito educadíssimo, de uma bondade. Ele nunca, mesmo na época que houve um problema com os Trapalhões, ele nunca alterou uma voz, ele nunca fez uma acusação, ele tinha muita dignidade. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Foi uma coisa assim, maluca, né? Morreu já, depois morreu o Mussum logo em seguida, e houve um desequilíbrio muito grande. E não houve substituições à altura. Feliz meu pai que teve um profissional da grandeza do Maurinho. Carlos Alberto, beijo para você, professor. Só que nesse tempo, o Renato Aragão, olha só que interessante, o Didi, ele já tinha um programa. Esse programa chamava Os Insociáveis. Ele é o enviado especial. Ele é o Juvenal, cara de pau. Olha, aqui tem uma coisa, hein? Se me provocarem, eu vou aí, pego este violão. Estão pensando o quê? Estão pensando que eu tenho cara de quê? Cara de palhaço, filha de palhaço. Já existia o Mussum. O Mussum que veio de um grupo de samba muito famoso, os originais do samba. O Guaiamu que não se apavora, disse, eu que vou investigar. O Renato Aragão viu que o Mussum era engraçado, chamou também o Dedé, que era de circo, mas os Insociáveis daquela época, que era inclusive pela TV Record, mas não existia o Zacarias, porque demorou-se 10 anos. Durante 10 anos, o Renato Aragão ficou de olho no garçom Moranguinho. Mas na TV Record, a passagem desse programa, que fez muito sucesso, Os Insociáveis. Quanta saudade. Veja. Para de rir. Eu não tô rindo. É duas minhocas que entraram aqui dentro de mim. Um minhoca e um minhoca. Renato, que sempre foi um visionário, Renato, que sempre foi um empreendedor, viu no Zacarias, que não era Zacarias, falou, pô, esse garçom Moranguinho, ele tem um jeito meio... negócio meio infantil, meio Mazzaropi, aquela risada dele, aquele dente que ele pintava, as crianças adoravam o Zacarias. Aí o Renato Aragão falou, ó, Mauro, vem trabalhar comigo. O senhor sabe o que é ilha? Sabe o que é arquipélago? Sabe o que é continente? O senhor não sabe nada do que eu lhe perguntei? Olha, aritmética não é o meu forte.
estava montado Didi, Dedé, Mussum e Zacarias na extinta TV Tupi. Não temos imagens, temos apenas as fotos. Vocês vão saber agora uma revelação importante que o Brasil não conhece. Sabe como surgiu o nome Zacarias? O senhor sabe onde é que fica o esôfago? É a terceira porta à direita. Quando Renato Aragão chama o Mauro para compor este personagem, já tem um nome para você. Eu, Didi, Dedé, esse aqui é o Mussum. E você vai se chamar Zacarias. Meu amor, maior churrasco que tu vai comer. Ô, Zacarias, tudo bem? Como é que tá, rapaz? Eu vou te apresentar aqui. Por que Zacarias? Porque lá no Ceará, quando eu era menino, eu tinha um galo. Esse galo, ele era muito bravo, muito. E aí eu brincava e meu pai e minha mãe, Zacarias, pega o Renato! Zacarias, pega o Renato! Pega ele! Sai, Zacarias, não me pica! Sai, Zacarias, não me pica! Na verdade, o personagem Moranguinho deu origem ao nosso Zacarias. Era o que o Renato queria. Um personagem que era criança, porque o Mauro, quando encarnava o Zacarias, parecia uma criança, não parecia um menininho. Aí pintou o dente, o menino que nunca tinha dente. E essa forma engraçada, essa forma até inocente, a gente sabia que o Zacarias era adulto, mas quando a gente assistia era criança. Aquela falha no dente, nasceu o personagem. Aliás, daqui a pouco eu vou encontrar com o fã número 1. Hoje um homem, mas naquela época era um garoto que se apaixonou perdidamente pela obra dos Trapalhões e pela vida de Zacarias. Este é o fã que daqui a pouco eu vou entrevistar. Este é Carlos Dias. Os dois se tornaram amigos. Hoje, Carlos já tem o seu quase 60 anos de idade. Quase. Vai abrir o museu particular dele que ele tem do Zacarias. A história dele é bonita. Então ele lutou e nós temos que, por obrigação, perdurar essa história. Renato Aragão montou o grupo que começou a fazer sucesso e que começou a incomodar a Rede Globo de televisão. Começou a bater de frente com o Fantástico. O Boni, o grande diretor das organizações Globo, falou, olha, vamos ter que trazer. Ano de 1976. A Globo contrata e nasce os Trapalhões, Brasil. De março, ano de 1977, um domingo. Entrava no ar pela Rede Globo o primeiro episódio do humorístico que iria durar 18 anos no ar, de maior audiência da TV brasileira. Estava montado o verdadeiro Quarteto Fantástico, os Trapalhões. Alô? Tá. Dos mais de 40 filmes dos Trapalhões, Zacarias participou de 23. O primeiro deles, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. ...1983 era o ano. Um choque.
Dizem que na época foi uma decisão do Didi. O grupo se separa. Especulações de que Dedé, Mussum e Zacarias não concordavam com a divisão financeira de lucro dos filmes, apresentações e televisão. Sempre sucesso de bilheteria. Mas o que vocês vão saber agora não é a obra dos Trapalhões. É a vida desse cara aí, do Mauro. Um cara silencioso, um pai de família, um cara tímido, bom de coração, que amava a família, os irmãos e as irmãs. Pela primeira vez, as irmãs, a família, os 10 irmãos de Zacarias vão falar. E vão se emocionar com vídeos inéditos. E vocês também vão se emocionar com esta foto. A última foto, 3 meses antes de morrer, ele liga para a Vilma, essa irmã que aparece, e diz: Vilma, eu quero comemorar o meu aniversário. Ele já sabia que era uma despedida. Aqui, Mauro, o nosso Zacarias, já estava doente. Mas Geraldo Luiz, doente do quê? Especulações em volta de sua morte. Ele teria entrado no regime e perdido 20 quilos. Foi encontrado na época por um amigo, quase que desfalecido, levado ao hospital. A data: dia 18 de março, ano de 1990. Às 11h25. Morria Mauro Fátio Gonçalves. Deixou saudade, deixou um legado. Você sabia que o Didi, o Dedé e o Mussum não vieram aqui em Sete Lagoas do sepultamento do amigo? Mas, Geraldo, por quê? A família, as irmãs vão revelar. Pós-morte, alguns dos integrantes entraram em contato com vocês, vieram até aqui. Como foi depois da morte do Mauro? Vamos agora até o Museu do Zacarias. Aqui, em Sete Lagoas, existe um museu. Um museu para homenagear o seu filho mais importante. E vão conhecer um personagem. Um personagem que foi apaixonado pelo Mauro. Apaixonado como ser humano. Se tornou amigo, confidente. Tem imagens e fotos exclusivas. Trabalhou juntamente com os Trapalhões, se apresentando em circos. E vocês vão ver também imagens de um fã que criou a página Os Trapalhões no Instagram. Revelam 40 minutos de imagens nunca mostradas de bastidores. Fotos do Mauro. Aliás, ele morreu deixando alguma herança financeira? A última foto. O motivo realmente de sua morte, até hoje não contaram. O amigo de rádio, Geraldo Padrão, que vai revelar detalhes nunca antes contados. Geraldo Padrão, amigo de escola, trabalharam juntos, radialista, professor, advogado, escritor. Hoje o senhor Geraldo tem 81 anos. Nunca ninguém contou a história desse daí, do Mauro. Não do Zacarias. Prepare o teu coração. Vem comigo. O que são ourives? Ah, são 2 japoneses muito feios. São ourives. Esse prédio centenário, hoje funciona um museu da cidade aqui de Sete Lagoas. Mas, aqui dentro desse museu, exatamente onde eu estou aqui,
existe uma sala que foi reservada para guardar alguns pertences do Mauro, do Zacarias. Aqui uma sala pequena, humilde, onde estão guardados roupas, por exemplo, que o Zacarias usava durante espetáculos de circo e também na televisão. Certidão. Olha isso, que saudade, cara. Aqui na época ele era radialista e tinha um programa de rádio. Jovem, Mauro Gonçalves, galã favorito dos ouvintes do Rádio Teatro Inconfidência de Minas Gerais. Perucas que foram usadas durante o circo e a televisão. Me dá peruca. Me dá peruca. Vai ficar de castigo a peruca. Até aprender. Vai ficar... Só vai ganhar peruca quando souber inglês direito. Nada. Absolutamente nada se compara ao que vocês vão saber e ao que vocês vão ver a partir de agora, com absoluta exclusividade de um homem que durante mais de 30 anos preservou uma amizade, um amor e uma dedicação. No começo era o ídolo, depois acabou se tornando o amigo. Carlos, pode ficar em pé, por favor? Este que vocês vão ver, aquele rapaz da foto, o tempo passou. Este, o fã número 1. Quantos anos de convivência, então, com o Mauro, com o Zacarias, direto, viajando, trabalhando? 35 anos. 35 anos. Qual a melhor recordação do Mauro que você tem? É como eu te falei, ele me considerava o pai, né? Me tratava como filho, né? Eu descia do aeroporto com ele, seguíamos viagem, quer dizer, eu era uma espécie de babá dele. Tudo isso aqui que nós estamos vendo, para o telespectador entender, perucas... Essa é a primeira, que ele começou na Globo. Essa daqui? Ele me entregou. Essa é a primeira. Aliás, eu pareço ele na primeira formação, né? Quantos anos tem essa peruca, portanto? Essa peruca está com 35 anos, né? Quando ele estreou na Globo... Em 77. Em 77, no dia 13 de março. Isso. 13 de março do ano de 1977. Foi com essa peruca? Com essa peruca. Ah, eu te faço melhor ainda. A gente tirar a farpa, as amígdalas, o apêndice, as glândulas adenoides e a parte do adenal, uma parte do duodeno, eu lhe tiro ainda um rim. E não se fala mais disso, mais barato você não vai encontrar. Se você diz que o preço é bom, eu topo. Como está se sentindo após as operações? Doutor, nem parece que o senhor tirou tudo aquilo. Ah, amanhã eu passo para a visita mais cedo. Oh, esqueci de tirar a farpa. Essa é uma intermediária dele, que inclusive ele teve a preocupação de me entregar, porque ela é uma tonalidade diferente e um material também diferente, né? Para mim incluir na coleção. E essa daqui é a última que ele fez Escola Atrapalhada. Caça-bomba às suas ordens! Aqui no colégio tem uma bomba desse tamanho. Esse tamanho? É que tá em cima do armário, é desse tamanho. Por favor, Dona Alma tá esperando aqui. Dona Alma? Dona Alma? Nós somos caça-bomba, não somos caça-fantasmas, não. Por favor, oficiais, por favor. Peraí, vamos lá, aqui! O Zacarias a gente conhece. Ah, que beleza, esse sim. Esse agora, é o eterno menino. Como disse Silvio Santos, aliás, Silvio Santos disse no troféu imprensa de 90, que ele homenageou o velho. Ele fala, perdemos o homem menino, Zacarias. Clotilde! Clotilde, eu vi seu nome escrito. Aonde? Na bundinha do mosquito.
passa. Tudo passa. E aí vocês, o dia a dia com ele, o que é? Você ajudava o Mauro? Como eu te disse, eu era uma babá. Carregava de mala, dirigia, chegava num circo ou num espetáculo, não tinha apresentador, eu tinha que fazer a vez, colocá-los em cena. Me preocupava com os comerciais também dele, realizados no interior de São Paulo. O cara tem que ser daqui pra cima, sacou, bicho? Entendi. Bem, bicho, você tem que abrir sua conta primeiro. Abra uma conta no Nacional. Você tem paz, amor e muito crédito. José? De quem o Mauro mais gostava? Mussum. Por quê? Porque eles eram do mesmo segmento religioso. Mauro era o confidente e também ouvia tudo que o Mussum pediu. O Dedé também, né? Não vou descartar o Dedé. Mas o velho Mauro, ele tinha a preocupação de colocar os trapalhões na linha. E ele se identificava mais com o Mussum. Olha aqui, aqui, os dois aqui. Aí depois aqui, numa entrevista. Era maravilhoso. Você chegava, por exemplo, num estádio que nem o Estádio do Café em Maringá, 60 mil pessoas dentro do estádio. Nossa. Sem contar as pessoas que iam até o aeroporto. Imagine crianças, velhos, chorando quando nós estávamos tirando eles do avião para colocar no ônibus e levar até o estádio. Veja essa caixa. Geraldo, o que tem dentro dessa caixa? Essa caixa, daqui a pouco, será entregue pelo nosso Carlos para as irmãs e para a família do Zacarias, que vocês vão conhecer também, eu digo, com exclusividade. E o que tem dentro dessa caixa? Imagens exclusivas dos Trapalhões descendo do carro de polícia, um tumulto, imagens exclusivas da Dona Virgínia, da mãe, a Dona Virgínia, da mãe do Zacarias. Boa Virgínia, saudade. Nossa, eu acho que na hora que eles verem essas imagens... Aliás, tem uma imagem bonita que eu faço um show em homenagem a ele aqui na cidade, que eu criei o Mundo Mágico do Zacarias, e ela fez parte do espetáculo. Deixa eu ver esse de Zacarias. Vamos lá. Então ele colocava essa peruca. A primeira. A primeira. Ai, como é que tá? Essa é a última camisa dele. Azul porque na linguagem dele simbolizava Deus, né, para ele, né? É Deus, o azul. Essa camisa ele usou onde? Em todos os últimos espetáculos em 89. O último prêmio dele em 89. Agora, a peruca. O que nós estamos vendo aqui, preste atenção. Você que está no Geraldo, presta muita atenção no que o Carlos vai falar agora. Essa daqui é a necessairezinha dele, com todo esse material, a escovinha dele, pó, o lápis que ele pintava o dente. Você está de brincadeira? Pode ler, pode ler. É um lápis especial que pintava o dente para fazer aquela forma de coelhinho. É isso aqui, ó. Rímel for Dance. Posso tirar? Pode tirar, fica à vontade, era tudo dele. Olha. O lápis compensava o lápis, porque o veja esmalte. só, o dente, que era aquele dente que parecia que não tinha. Coelhinho. Dente coelhinho, ele pintava com esses lápis aqui. Agora o que mais impressiona, o que vocês vão ver. Veja só, quero agradecer a minha equipe de edição, todos os meus editores. Coloca agora, por favor, porque é uma equipe de editores maravilhosos que eu tenho. E tem também mulher editora. Coloca o nome dos editores aqui agora.
essa gente tem que ser valorizada. Só aparece no final, tem que aparecer agora. Esses nomes agora são os editores que vão fazer este clipe com a música trilha sonora dos Trapalhões, daquele álbum que vocês vão ver, o acervo de fotos. O nosso amigo aqui, jovem, quantos anos você tinha? 14. 14, 16 anos. Era um sonhador, mas veja só, as fotos inéditas, nunca antes mostradas dos Trapalhões, do Renato Aragão, de Beto Carreiro, e também do nosso amigo Carlos Dias. E daqui a pouco você vai ver um radialista aqui da cidade. Um radialista que hoje tem 82 anos de idade. O senhor Geraldo Padrão, que conviveu também durante muito tempo. Veja agora o clipe daquelas fotos maravilhosas. Voltando ao tempo agora, Brasil. Quantas fotos, meu irmão? Tem 5.000. Com os Trapalhões, 5.000 fotos. Que coisa... E olha que eles brigavam comigo. O Mussum falava, de novo foto, Carlinho? E eu lá com a máquina. Eu imagino, porque... Na época era máquina mecânica, hein? Eu vou colocar o nome da mãe dele, Virgínia, de Mauro Fácio Gonçalves e o Dias. E nasceu no dia 18 de janeiro, no mesmo hospital que ele, aqui em 7 de agosto, 1995. Quantos anos a Virgínia hoje? 22. E a Virgínia faz o que da vida hoje? Ela está estudando pedagogia, está quase terminando pedagogia e se transformou em cantora. A veia artística fluiu nela, né? Uhum. Ela é cantora country, Virgínia Lully, que é um apelido que o Beto Carreiro colocou nela, né? O que vocês vão conhecer agora? Virgínia. Grande, Geraldo. Menina cresceu com o que vai. E aí? Ganhei até um beijo desse homem. E aí? Você tá bem? Fica em pé, fica do lado do pai, fica do lado do pai melhor aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. E essa história de Zacarias, de tudo, quer dizer, se você tivesse nascido menino, teu nome, você sabe, né? Seria Mauro, né? Ia ser Mauro, né? Te incomodou de alguma forma quando você foi se entendendo, quando os teus pais falaram, olha, você foi programada para nascer no mesmo dia do Zacarias, que o teu pai tanto amou como Mauro, como o Zacarias, como ídolo, como amigo. E aí essa ligação estreita com a família, a ligação estreita da mãe do Zacarias com você, te incomodou? De maneira nenhuma, Geraldo. Eu acredito que isso é um grande presente de Deus. Na escola sempre havia um comentário, né, onde as pessoas falavam assim, por que seu nome é tão grande? E eu tinha todo o orgulho de explicar toda essa história, falar de Mauro. Bom, infelizmente eu não tive o prazer e a honra de conhecê-lo, mas aonde eu vou sempre conto a história dele, não só de Zacarias, mas quem foi Mauro Fátio Gonçalves. É um orgulho para mim. Teu nome completo? Virgínia de Mauro Fátio Gonçalves Dias. Virgínia, lembrando o nome da mãe de Zacarias. A história dele é bonita. Então ele lutou e nós temos que, por obrigação, perdurar essa história. Por isso que eu luto hoje a cidade receber um memorial dele, onde eu quero entregar tudo que eu tenho, que são 2 quartos. Eu falo que é cacareco, né? Hoje é cacareco. Eu tenho 2 quartos de coisas encaixotadas dos Trapalhões. Por exemplo, o quê? Coleção completa de discos, gibis, filmes, camisas, brinquedos, linha de produtos em geral. Tudo que eles lançaram nesses 45 anos, fica tudo guardado, que pode ser visto no YouTube. É só colocar lá Fã número 1 dos Trapalhões, tem lá no YouTube. Encomenda por senhor Edésio. Diretamente de Rondônia. Mas me diga uma coisa, que tem ou não tem um Edésio? Claro que tem. Sou eu.
O senhor vê, né, que a correspondência de correio não erra, não é, senhor? Ele não pedia nada em troca. A vida dele, ele não ostentava? Não. Em carros? Não. Ele era realmente religioso. Que carro que ele tinha? Um Monza prata. Trocava de carro? Não. Ó, saiu uma caminhonete, eu vou comprar caminhonete. Não. E adorava viajar de carro. Era uma pessoa que... Tem uma história engraçada. Imagina você num hotel, aliás, foi em Campinas, eu e minha esposa, conversando com ele de tanga para entrar na piscina. Daqui a pouco ele para a conversa, mergulha rapidamente e vem com a mão assoprando, eu não entendi. Ele tinha socorrido uma formiga. Aí ele falou, filho, se deixar a formiga, ela pode morrer. Eu comecei a dar risada, falei, uma formiga? Ele socorrendo uma formiga na piscina. Tinha um coração maravilhoso. Tinha. Ele dava, né? Ele não queria nada em troca. Vou perguntar, quero que você seja direto em 3 perguntas. Os Trapalhões ganharam muito dinheiro. Muito. Foi muito vendido. Filme vendido, contratação, televisão, marcas. O Mauro ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Ele soube guardar, ele era uma pessoa muito segura. Apesar do líder ter, infelizmente, deter toda a fortuna do grupo, ele foi uma pessoa que soube guardar. Ele foi o verdadeiro cordeiro. Ele soube se valorizar. Com quem hoje está o dinheiro e o patrimônio dele? Laura. Filha dele. Aliás, no Rio de Janeiro. Vocês vão conhecer agora a Laura. A Laura é a única filha adotiva do Mauro. Com a atriz Selma Lopes. Dubladora. Aliás, ele cuidou dessa filha sempre foi. Sempre dedicado. Cuidou, era dedicado, era um pai extremamente dedicado. A preocupação dele a cada show, final de semana, era chegar para poder ajudá-la financeiramente, né? Os compromissos dela, então ele tinha essa preocupação. Você tem contato com a filha? Não, nunca tive. Por quê? Eu endeusei ele para mim, né? Como eu disse, como ele era um pai para mim, eu fiquei muito preocupado em estar com ele. Tanto é que Sete Lagoas, eu tenho por obrigação de estar aqui a cada 1 ano para visitá-lo onde ele está sepultado. Deixa eu ver se você canta mesmo, Virgínia. Cante, deixa eu ouvir tua voz. Vai, 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 e disse a mãe, menino, vai, faz o mundo mais feliz. Vai, 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 fazer aquilo que Deus quis. E o menino construiu a sua história. Prazer. Meu lindo, depois... De bom. Vamos ver se ele deixa tirar foto com ele? Tiraremos. Tem imagens do velório, você que filmou? Meu pessoal que me acompanhou. A doença do Zacarias, ele ficou doente num prazo de quanto tempo? Na realidade, ele fez o último show base aérea de Guarulhos e, passado assim o Natal, ele já entrou em coma, né? E aí ele ficou, nós torcendo com a recuperação dele. Na realidade, ele se entregou, ele não queria ser mais trapalhão. Queria ser mais trapalhão de 90 para em diante. Ele queria se dedicar à religiosidade dele. Ele tinha montado na mansão um consultório dentário e médico para dedicar ao pessoal de Jacarepaguá, que ele tinha um apreço muito grande. Um trabalho social. Ele construiu a casa proposital na parte pobre de Jacarepaguá.
A imprensa marrom começou a comentar, será que Zacarias está com isso, está com aquilo? E ele acompanhou tudo isso quieto da casa dele. Ninguém tinha mais contato com ele. Foi só ele terminar o show da Base Aérea de Guarulhos, passado o Natal, ele se isolou. E quando foi aberta a porta, encontraram ele na cama, deitado, no chão, diversos pedaços de casca de melancia, como eu te disse, ele gostava muito, mexerica. Ele só falou assim pro gaúcho, se eu estou há muito tempo aqui, me cubra. Não quero ser visto por ninguém, porque ele estava barbudo. E aí levaram para o hospital. Quando foi a última vez que você falou com ele? Por telefone, pessoalmente, nesse estágio? No Natal. Depois da base aérea. Ele desejou tudo de bom para mim. Chegou a dar um presente um dia antes para minha esposa, que era um par de brincos. Até hoje eu guardo esse par de brincos. Por quê? Porque ele falou para Elza o seguinte, isso aqui é um presente, só que não é teu. Você sabe para quem vai ser. Parece que ele já previa que Virgínia nasceria com o nome dele. Depois eu só fui vê-lo aqui em Sete Lagoas no sepultamento. Aliás, eu fui depois do carro do bombeiro, eu fui o terceiro carro. O segundo foi Vó Virgínia, né? Muito se especulou a respeito da doença e o que ele tinha. Ele se entregou. Ele se entregou com remédio faixa preta, porque o personagem era um menino ingênuo e delicado. Ele nunca faltou com respeito comigo. Nunca. Ele nunca, deixar bem claro, o Brasil tem que aprender a dar valor às pessoas. Ele nunca faltou com respeito comigo, ele poderia ter faltado. Pelo contrário, ele me tratava, ele admirava o que eu fazia por ele e pelos Trapalhões, pelo grupo. Como te disse, de fã, virei produtor, apresentador, coloquei minha filha com o nome dele, virei amigo pessoal, entendeu? Então ele se entregou. E por que os amigos não visitaram ele durante a doença? Eles não se davam, né? Meu Deus, a goleira tá nervosa. Vou aplicar uma injeção nela. Dá, injeção de machol. Principalmente o velho Mauro, né? O pai Mauro, não se dava mais com o Renato. Nós temos imagem de show aí para você mostrar que ele tá brincando comigo, com o Dedé, nos bastidores. Quando o senhor Antônio Renato Aragão chega, ele muda o semblante, tenta escapar para não ser filmado e fotografado, mas eu seguro ele. Essa foto que eu vou mostrar daqui a pouco vai revelar a última foto do aniversário. E essa mulher que está aqui é a dona Vilma, com quem eu vou falar. Vou falar agora com um cara que conviveu muito com o Mauro, né? Que é o Geraldo Padrão. Maravilhoso. O Geraldo que ele Padrão... foi? Os dois trabalharam juntos? O Geraldo Padrão foi uma espécie de aguçador para a carreira dele, né? Eu estou feliz de saber que a Record sai na frente com o seu programa, que eu admiro, fazendo esse trabalho fantástico por ele. E mais feliz, né? Um fã abrir o baú e entregar de mão beijada as imagens que os próprios fãs deles me pedem e eu não abro mão, né? E que vocês vão ver daqui a pouco com a família, porque dentro daquela caixa não é um mistério, mas é algo que nunca foi mostrado. Vocês viram as perucas, mas a imagem que eu termino agora, antes de ir para esse homem, é daquele bonequinho. Que ficava na cabeceira da cama dele.